Oi gente, tudo bem? Aqui é a Nanda e hoje eu tô aqui pra finalmente fazer a resenha de Doutor Estranho. Bom gente, como vocês devem saber, eu sou uma grande fã da Marvel e eu fui pro cinema assistir Doctor Strange com o coração na mão porque apesar de grandes expectativas que eu estava com um pouquinho de medo, confesso. Mas vamos lá! Olha, eu adoro o Doctor Strange, o Doutor Estranho, né? O Stephen Strange. Eu gosto muito do personagem. Desde que eu li Planeta Hulk, que é uma série de quadrinhos, né, da Marvel, eu fiquei muito fã do Stephen Strange. Na minha cabeça eu tinha uma lista gigante de atores que poderiam fazer o Stephen Strange no cinema. Mas eu confesso que nunca imaginei que a Marvel fosse fazer realmente um filme do Doctor Strange e realmente aconteceu e cá estamos nós. Se vocês não conhecem a história do Doutor Estranho, o Stephen Strange, ele é um médico, ele é um cirurgião magnífico, ele é realmente incrível. Só que ele tem o mesmo problema que Tony Stark, ele é extremamente arrogante, né, e ignorante com as pessoas. O que acontece? Ele tá indo pra uma festa e acontece um acidente de carro. E nesse acidente de carro ele perde um pouco da mobilidade, né, nas mãos e ele não consegue se movimentar direito. No filme acontece dessa forma, ele encontra um rapaz que não andava, ele não conseguia andar e esse rapaz fala pra ele sobre uma anciã no Nepal que ajudou ele a curar as suas pernas, né, que ele apareceu andando e o Stephen Strange quer de qualquer forma arrumar as mãos dele, ele quer voltar a ser cirurgião, né. Então ele vai pro Nepal e vai atrás da anciã, né, que no filme é a Tilda Swinton, e pede pra ela ajudar ele com os movimentos das mãos. Basicamente a história é essa. Mas vamos aos detalhes e por mais que eu não queira dar muito spoiler sobre o filme, eu vou ter que comentar certas coisas. É o seguinte, eu gostei muito do filme, antes de comentar tudo, né? Eu gostei mesmo, eu saí tremendo do cinema. É um filme incrível, eu acho que a Marvel acertou direitinho nesse filme. Eu conheço muitas pessoas que criticaram ele, mas eu não sei por qual razão, pra ser sincera. Só que esse filme foi muito bem mesmo, e ele foi bem fiel aos quadrinhos, então vamos aos detalhes. Vamos começar falando de Benedict Cumberbatch, como diria minha amiga Ana, Benegrito Cumberbatch. Eu queria muito que fossem dois atores, eu tinha duas ideias na cabeça. Eu tinha o Patrick Dempsey e o Oded Fehr. Ambos são sensacionais, eu acho que são ótimos atores, eles parecem fisicamente com o Doctor Strange. O Patrick Dempsey tem um certo problema de atuação e o Oded Fehr, ele é ótimo mesmo, mas eu não sei se ele encaixaria num filme da Marvel. Mas o Benedict, eu confesso que me impressionou. Na hora que ele veste a capa eu fiquei, meu pai amado, ele ficou muito perfeito. Então o Bené, sensacional, até porque eu acho ele um ator incrível, então ficou ótimo com o Doctor Strange. Tem a Rachel McAdams também, que ela é a Christine Palmer, ela é o par romântico dele. E é bom porque eu sempre tive esse problema nos filmes da Marvel. Eu acho que eles às vezes focam tanto na história do herói que o par romântico fica um pouco distante disso, né? E não foi esse caso, né? Desde o começo do filme a gente já tem uma ideia bem clara da relação dos dois e fica muito legal. E é bom porque ela é uma personagem que tem bastante tempo de tela e que ajuda o herói a vencer os problemas dele. O que é muito bom porque é difícil você ver um par romântico como sidekick. Não foi o caso o tempo inteiro, claro, mas ela ajudou neste caso. Ela foi por alguns segundos uma sidekick. A Tilda Swinton. É complicado falar sobre ela, mas é uma coisa boa. Nos quadrinhos, a anciã na verdade é o ancião, né? The Ancient One, como é dito em inglês, na verdade é um homem. E no filme é a Tilda Swinton, é uma mulher. E essa foi uma mudança que não me incomodou, pra falar a verdade. Deu muito certo ela no cinema e eu gostei muito de como ela ficou. Claro que a aparência dos quadrinhos pro cinema teve uma diferença bem grande, mas deu muito certo, então ficou joia. Mads Mikkelsen, eu não sei falar o nome dele. Eu lembro a primeira vez que eu vi esse cara na minha vida no Fúria de Titãs, gente. E eu sabia que ele ia ser um ator muito conhecido, porque ele é um ótimo ator. E ele se destaca por onde ele passa. Sem querer puxar o saco, mas é verdade. O que acontece? Ele é um excelente ator num papel que ficou esquisito, mas não foi culpa dele. A Marvel, nos seus filmes de heróis sozinhos, né, nos seus filmes solos, a Marvel tem esse tipo de problema um pouco. O único vilão pra mim que deu certo desses filmes solos é o Loki.
Caveira Vermelha, o próprio Obadiah, do Homem de Ferro e do Capitão América, né? Não deram muito certo como vilões, no sentido de que foi um vilão meia boca, do vilão que a gente ficou puto com ele. A gente não teve essa reação, pelo menos eu não tive essa reação com ele no papel, né? Ele fez o Caecilias, e o Caecilias ele realmente aparece nos quadrinhos, mas é uma coisa que eu vou deixar mais pro final do vídeo pra comentar sobre. Qualquer resenha que vocês verem, eu sempre vou falar alguma coisa sobre o vilão, porque eu acho que pra um filme de super-herói, o vilão é a peça-chave do filme. Então, depois eu deixo pra falar depois mais sobre o Caecilias. Mas em questão de atuação, ele foi muito bem, eu só acho que o personagem dele foi um pouco apagado nesse sentido. O Dormammu, o que acontece? Bastante gente reclamou sobre isso. Porque nos quadrinhos, o Dormammu, ele é personificado. Ele parece fisicamente muito com o Motoqueiro Fantasma. Ele não tem uma feição, né? Tipo, ele não tem uma forma, ele tem um corpo humano e um rosto, assim, meio escuro e com uns foguinhos em volta. Eu vou deixar a imagem aqui pra vocês verem do Dormammu. E aí vocês entendem porque que a galera ficou louca. Porque no filme ele é só uma fumaça. Me lembrou muito Galactus no Quarteto Fantástico, que foi algo que incomodou muita gente. O filme por si só já incomodou muita gente, né? Mas muita gente ficou puta, principalmente pelo fato de terem mudado o Galactus. Mas é uma coisa que é complicada e as pessoas têm que entender. Por que eu não fiquei incomodada com isso? Porque tem certas coisas na Marvel que não rola. Esses tipos de seres extraterrestres, que nem o Galactus e o Dormammu, que comem mundos, né, engolem mundos, você tem que fazer ele de forma que ele pareça grandioso para um público que não conhece os quadrinhos. Porque para um público que não conhece os quadrinhos, eles vão ver aquele cara e vão falar, nossa, sério, esse cara come mundo? E falando sério, porque é um público geral, é um público que não conhece a história do Doutor Estranho, que não conhece o Dormammu em forma. Então, você tem que mostrar algo que pareça assustador, algo que para um público geral seja assustador e que falem, cara, esse cara além de comer a terra, ele é tipo uma fumaça gigante que tá engolindo tudo. E para ele parecer grandioso, ele tem que ser algo do gênero, né? Ele tem que parecer uma grande fumaça. Por isso que eu não fiquei tão incomodada. Apesar do que eu acho que esse é um problema recorrente na Marvel, né? Deles fazerem essas mudanças desnecessárias. Não o caso do Dormammu, mas por exemplo da Anciã, que não precisava ter sido uma mulher, mas fizeram assim. Nos quadrinhos, o Mordo, ele é vilão. Foi complicado de ver isso, né? Porque eles colocaram o Caecilias como vilão e o Mordo não. O Caecilias, nos quadrinhos, ele é um discípulo do Mordo. A história original do Mordo é a mesma do Caecilias no filme. O Mordo nos quadrinhos, ele é treinado pela Anciã e acaba sendo corrompido pelas ambições dele e tudo mais. E no filme é o que acontece com o Caecilias, é a mesma história dele. Mas eu entendo por que a Marvel fez isso. Se vocês forem reparar, todo final de um filme da Marvel, o vilão ele tem que desaparecer de alguma forma. Ou tem que deixar um cliffhanger, que é aquela coisa pra você ficar, meu Deus, e agora, né? Pra um filme solo, o vilão ele tinha que morrer. O vilão supremo, que no caso foi o Dormammu, que inclusive foi sensacional a cena dele com o próprio Doctor Strange, o que eles fizeram? Eles mataram o Caecilias, porque é pra finalizar uma saga. Porque é um filme com começo, meio e fim. E pra ele terminar, pra ele acabar, o vilão tem que morrer. Então é isso que eles fizeram com o Caecilias no caso. E por isso que eles não colocaram o Mordo logo de cara como vilão da história, acredito eu. Então assim, essa é uma das mudanças desnecessárias da Marvel que não precisavam ser feitas. Porém, eu entendo por que elas são feitas. Tudo isso são mudanças que não precisavam ser feitas e foram feitas, né? E eu queria entender por quê. Não afetou o filme de alguma forma, mas foram desnecessárias e eu acho que poderia dar uma imersão maior pra quem é fã de quadrinhos nesse caso. É algo que me incomoda na Marvel, mas não no filme. Sobre o Stan Lee, ele apareceu muito rápido no filme. Como você sabe, o Stan Lee aparece em todos os filmes da Marvel. E foi exatamente o que aconteceu com o Doctor Strange. Ele também apareceu, mas ele apareceu no momento errado. Na hora que ele aparece, é uma sequência que é muito rápida. E que você tem que ser ligeiro e prestar atenção em tudo que tá acontecendo pra você pegar a linha. Porque senão você se perde. Não que o filme te deixe perdido, mas é que os efeitos são loucos mesmo, são pirados. Então o Stan Lee apareceu num momento que não deveria ter aparecido, ele poderia ter aparecido em outro momento, talvez no hospital, talvez lá em Hong Kong mesmo, mas o momento em que o Stan Lee apareceu não deu muito certo, né? E geralmente são aparições legais e não foi o caso, né? Então foi algo que poderia ter sido mudado realmente.
Mas em questão de história com o Doctor Strange, o que isso vai afetar nos próximos filmes da Marvel? É aí que a gente entra na questão das cenas pós-créditos e de alguns detalhes do filme. Aparece a Torre dos Vingadores em uma cena lá no fundo e eu vi logo de cara, eu fiquei, puta que pariu! Eu até dei umas cutucadas na minha mãe pra ela ver, mas ela acabou não vendo porque foi muito rápido. O manto da levitação, inclusive, foi uma participação muito interessante no filme. Ele tem uma própria personalidade e eu achei muito legal a forma como ela foi incluída no filme, ficou muito bom. Voltando ao olho de Agamotto, que também é outra relíquia que ele usa, ele é uma joia do infinito. Isso ligado aos outros filmes da Marvel, pra quem conhece, sabe que é uma coisa extremamente importante, porque é diretamente ligado ao Guerra Infinita, que agora não é mais Guerra Infinita, que mudou de nome, né? Porque o Thanos, que vai ser o vilão desse filme, ele usa a manopla do destino, que é uma luva que tem todas as joias do infinito e cada joia tem uma propriedade. E o olho de Agamotto, ele controla o tempo, é a joia do tempo. Então é uma joia extremamente importante. Já apareceram 4 e falta uma só, que eu acredito que vai aparecer no Pantera Negra ou logo mais. Eu ainda não tenho certeza, mas tá quase lá. Então eles estão fazendo devagar essa inclusão pro Guerra Infinita, que vai ser um puta de um filme do cacete, né? Que vai juntar uma caralhada de herói de uma vez. Em questão de cena pós-créditos, tem 2 detalhes bastante importantes. Tem uma cena após os créditos iniciais, são os créditos animados, e tem uma após todos os créditos, né? Após os créditos animados é uma cena com o Thor, já dando bastante spoiler. E eles estão em meio a Thor Ragnarok, porque ele fala sobre o Thor e o Loki estarem de volta a Nova York, procurando por Odin, o que é algo extremamente forte, porque porra... Pra quem assistiu Thor Mundo Sombrio não sabe que caralhos aconteceu com Odin. E o que acontece é que no Doutor Estranho a gente tem uma dica de que não foi o Loki que matou Odin, como tava todo mundo pensando com aquela cena final do Mundo Sombrio. E a cena pós-créditos, a de todos os créditos, é uma do próprio Mordo matando o cara que ajudou o Doctor Strange, que é o Pangborn? Acho que é esse o nome dele. Foi interessante porque mostra que o Mordo vai ser mesmo o vilão do filme. Claro que no finalzão, assim, até o final do filme, a gente não sabe disso, mas acontece e a gente descobre que o Mordo, ele vai ser um vilão do cacete, até porque ele é um vilão que enche o saco pra caralho do Doctor Strange. O ponto alto do filme, maior de todos, com certeza, vão ser os efeitos especiais. Muita gente falou que pode ser o primeiro Oscar da Marvel em questão de efeitos especiais, e eu não tenho dúvidas disso, porque é um filme louco em questão de efeitos especiais. Você se sente dentro do filme, o 3D não te incomoda, os efeitos são muito, muito, muito bons. Assim, tem uma vibe da origem por causa dessa alteração da realidade, né? Se você não gosta de filme de super-herói, vai pelo menos pelos efeitos, porque, velho, é uma coisa de outro mundo, é surreal, é surreal. Eu gostei como colocaram Doctor Strange em Kamar-Taj, que é o nome do lugar que ele vai encontrar a anciã. Gostei da forma como a anciã foi inclusa pela Tilda Swinton, gostei de tudo isso. Então, para concluir toda essa maravilha que foi Doctor Strange, que eu saí muito feliz de um filme da Marvel, eu dou 8,5. Esse detalhe do vilão poderia ser diferente. Apesar dessas mudanças, o filme ficou incrível. Então 8,5, vocês podem ver que eu dei a mesma nota para o Despertar da Força pelo mesmo motivo. E muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei logo aqui embaixo. Se você ainda não é uma preguicinha, se inscreva logo aqui embaixo também. Ativem o sininho no celular, senhoras e senhores, porque assim vocês vão saber quando vai sair vídeo novo. Quando sair vídeo novo, vocês vão receber a notificação. Me digam nos comentários se vocês assistiram Doctor Strange, se vocês gostaram do filme, que eu vou ler e vou responder vocês com certeza. Um beijo no coração e até a próxima.